Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Coffee Conversa. Coffee Conversa é o podcast da Coffee e isso vocês já perceberam. Feito por 2 comunicadores e uma psicóloga, casualmente 3 irmãos. Um espaço em que a gente debate sobre criatividade, comunicação, trabalho, comportamento, vida digital e, claro, a famosa saúde mental, que aparentemente ninguém tem, mas todos amam falar sobre. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje, então, a gente vai falar sobre criatividade como habilidade para a vida, né? Então, a gente vai falar muito sobre as pessoas não nascem ou são criativas. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Não é mesmo, psicóloga Laura? Então, aqui estamos nós novamente. Vamos falar um pouco, então, sobre o desenvolvimento da habilidade de criatividade para vários setores da nossa vida. Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que ser criativo é só para quem trabalha com criação. Exatamente. Não podia ser menos verdade, né? Porque a criatividade, ela permeia todos os aspectos da vida, né? Eu acho que é legal a gente começar também com um conceito até que quem ouvi foi do Murilo Gun, que ele fala que criatividade nada mais é do que colocar a imaginação para agir. Uhum. E aí eu penso muito sobre isso em todas as áreas da vida, porque, querendo ou não, criatividade é gerar solução, né? É resolver problema. Tu sabe que o Charles Watson, que é um professor lá que a gente fez foi uma palestra que a gente foi. Ele falou também uma outra nomenclatura do que é criatividade. Ele dizia que criatividade é realizar e depois ter a ideia. E eu acho que tudo isso, se tu for ver as definições desses ícones da criatividade pra gente, todas é de fazer. Vai fazer. Faz. A criatividade não tem a ver com metodologia de é assim que se é criativo. Faz e tu vai encontrar a tua criatividade. E tão pouco é de fazer certo, né? Exato. Porque às vezes a gente fica tolhindo a nossa criatividade buscando a solução certa. E na verdade eu acho que a explicação tem uma frase que é muito boa nessa questão da criatividade, ser tu se permitir errar, né? Que é: as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem fazer alarde. Permita-se errar. E é isso aí. Exato. Só cai. É natural que tu vá cair. Isso, e as folhas caem, depois elas voltam, fica mais florido, tem mais fruto. Então, tipo, se permitir... Não é o errar não, né? Mas ter uma ideia que não é necessariamente boa, essas coisas, isso não é nada. Desde que tu continue até tu ter uma ideia que uma ideia que realmente vale a pena. E eu acho que o desenvolvimento da criatividade é justamente isso, para que eu consiga fluir melhor as minhas ideias até que eu ache a ideia ideal para aquele momento, independente de qual seja, né? Então eu tenho que ter maior volume de pensamento para poder ter um pensamento que vá ser adequado para minha resolução daquele momento. Sim, que aí a gente fala também de repertório, né? Que quanto mais tu pesquisa, mais referências tu tem, mais essas ideias vão ficando ali no teu HD ali, e aí é como uma caixinha de ferramentas, né? Quanto mais coisas tu tem ali armazenado, tu consegue buscar aquela ferramenta na hora de inserir alguma solução. E aí, pra gente também iniciar essa conversa cheia desses repertórios e de referências, vou dar mais uma referência. A gente tá muito criativo aqui. Tá muito criativão, mas eu acho que é legal esses insights, porque depois a gente entra também numa parte até psicológica sobre a criatividade, mas pra gente também iniciar falando sobre desmistificar a coisa do ser ou não criativo, é uma frase do livro O Ato Criativo, que é um ótimo livro para se ler, que ele fala... Para quem está nos vendo em vídeo, temos aqui... O Ato Criativo. O Ato Criativo, que esse livro é muito legal, porque ele fala bastante sobre criatividade desse ponto de vista da gente ser um artista realmente. Então, tanto que ele fala, né, tudo que a gente faz no trabalho é como uma obra, mas na verdade é tudo subjetivo, né? Qualquer coisa que a gente faz pode ser uma obra. Mas eu vou ir direto à frase, então, que eu queria dizer, que que eu achei muito legal, que é sobre um monge. Ele não diz que ele sabe ser monge ou ele não sabe ser monge, ele é um bom monge ou não. Ele simplesmente vive sobre esses preceitos. E na criatividade a gente também tem que pensar assim, a gente tem que viver a criatividade, a gente não tem que entender ela como eu sou ou eu não sou, eu vivo ela, né? Exatamente. Até porque eu acho que a criatividade, ela é ação. Né? Ela não tem como ser projeção, ela só tem como ser ação. Perfeito. Né? Eu só consigo enxergar a minha criatividade quando eu ajo em cima dela. Então, o peixe, por exemplo, não sabe que o ambiente dele é a água. Ele só vive. A criatividade, ela é muito tu tá confortável em não saber e tu gostar desse processo de descobrir o que tu não sabe. Então, é uma perspectiva de só pode ser criativo quando tu é nesse sentido que a Luísa trouxe da frase do monge que não diz, ele é, porque a criatividade, ela não é uma coisa, né?
ela é um processo, ela é uma coisa fluida. Tu não consegue definir o que é a criatividade, tu não consegue definir quando tu está sendo criativo ou não. Tu simplesmente Tem que te permitir, né? Tem que te permitir. E aí eu acho que entra muito na questão psicológica de que a criatividade, ela tem algumas bases. E uma delas, de repente, seja a autoestima, né? A gente tem que ser pessoas mais seguras, a gente tem que desenvolver autoestima e segurança, que também são habilidades, para conseguir navegar na criatividade. Até porque eu acho que... eu acho não, né? Todo mundo que fala sobre criatividade, com mais propriedade, inclusive, fala que a criatividade é viver no desconforto, né? E tu só consegue agir no desconforto quando tu tá seguro bastante pra saber que aquilo é um processo e que não é o resultado. Tu não tá enfraquecido por isso. Tu tá passando pela curva de desconforto até chegar numa solução. Então, eu acho que a autoestima entra aí. Que o desconforto, ele é, no caso, o tu não conhecer, né? É tu te sentir, tu saber que a cada coisa nova, tu não tem as respostas certas, né? Tu tem que desenvolver isso. A gente vê isso muito nas crianças, né? Essa questão, assim, da criatividade. A gente vê muito nas crianças que elas simplesmente vão fazendo. Mais livre, mais solto, inventa uma brincadeira. E não importa muito a regra daquela brincadeira, e não importa muito se aquilo vai dar certo ou não, eles só seguem. E às vezes a gente, como adultos, vai se tolhindo, né? A gente vai... eu tenho que usar a minha criatividade para determinado fim. E, de repente, não tem um fim. De repente, eu tenho que deixar ela fluir inicialmente. Daí, claro, entra no trabalho de vocês usam a criatividade também como instrumento. Sim. Mas se for pensar eu na minha vida como psicóloga, eu uso, né, no meu trabalho, uso a criatividade. Se for pensar na minha vida pessoal, eu uso a criatividade. A forma como tu consegue lidar, tendo um filho, querendo ser voluntária, querendo fazer corrida, encontrar os amigos, tu tem que ser criativo. E o que eu enxergo, né? Como daí vocês podem me corrigir, que vocês estudam mais sobre criatividade, mas assim, a criatividade é eu ampliar a minha gama de soluções. Sim. Né? Então, assim, se eu quero fazer tudo isso, eu tenho 50 soluções para a mesma coisa. Eu tenho que ser criativa para isso. Né? Eu tenho que ser criativa em quem eu vou deixar meu filho para poder ir para a festa, como é que eu busco ele no outro dia. Então, assim, eu acho que... Como é que o teu filho te chama, Laura? Quando tu vai para a festa? Como assim, gente? Que momento é esse, Vitor? Cachaçaura. Às vezes, eu acho que a gente tem que ser criativo, inclusive nas nossas personalidades. Temos que ter várias. Tem múltiplas personalidades. Né? Mas agora também, trazendo um pouco pro nosso ambiente profissional, muitas vezes as pessoas nos perguntam: nossa, vocês são criativos, como é que vocês fazem para ter ideias? E como é que vocês fazem para... E eu vejo que isso está muito ligado a essa questão de autoestima e segurança. E eu acho que daí eu vou puxar mais lá atrás ainda, que é para o nosso histórico familiar, né? Porque eu percebo que a gente teve uma criação muito criativa. Por falta de recursos. Sim. Muito por falta de necessidade. Por necessidade, né, da nossa mãe, principalmente, de criar soluções novas ali. A gente teve essa criação que ela sempre nos disse coisas muito positivas em relação à nossa autoestima, do tipo, vocês podem ser quem vocês quiserem, né? A gente veio numa cidade pequena que se chama Taquara, ela sempre dizia, Taquara não tem cerca, e a gente não tinha nem carro, tipo... Não precisava ter cerca. É que, na verdade, hoje, olhando, né, pra estrutura familiar, a gente vê que a mãe falava aquilo na garra, né? Sim, nas ferramentas internas, e que a gente sabe hoje, por estudar e por sermos adultos e por viver num mundo que a gente valoriza muito a saúde mental, inclusive, que eram incentivos, eram estímulos, né? Mas, na época, ela fazia isso baseada só na criatividade dela. Nas vozes da cabeça dela. Tipo assim, vamos fazer diferente. Mas eu acho que isso tá, assim, e eu vejo hoje até em reuniões com clientes, tem clientes que nos deixam muito seguros, que agregam, que falam coisas, que desenvolvem junto, e aí para esse cliente a gente consegue entregar o melhor da nossa criatividade. Já os que nos deixam totalmente inseguros, que nos fazem uma sabatina de perguntas que tiram a nossa autoestima, que nos colocam em dúvida, aquilo nos bloqueia. Por mais que sejam perguntas que a gente, obviamente, saiba... Obviamente, eu digo porque... A maioria, sim. Sim, são perguntas naturais. Naturais e que a gente consegue... Não é a questão de perguntas que a gente não saiba responder necessariamente, mas é só a questão do... o cliente que fica nos sabatinando com perguntas nos deixa subentendido que ele não está confiando na gente. E aí, essa falta de confiança quebra muito o nosso processo criativo. E isso realmente é um ponto... Nós vivemos de criatividade, nos consideramos pessoas naturalmente criativas,
E ainda assim tem esse baque quando a nossa autoestima ela tem um... É abalada. Criatividade também é liberdade, né? É isso que a gente tava falando. Pra eu prospectar várias alternativas, eu tenho que estar livre pra isso. Eu não posso ter, nem no ambiente externo e nem no ambiente interno, cercas. Né? Que me digam, não, tu só pode ser isso. Então, tu nasceu em Taquara, numa família pobre, tu só pode ser uma coisa. Exato. Né? Não, tu pode ser o que tu quiser. Tu pode... Inclusive podcast. Pode aqui, ó, maravilhosos. Por que não? E na verdade isso, não sei, mas se for falar lá com as Lauras, Luísas, Vítors de 5, 10 anos de idade, de repente não imaginavam isso. Claro, até porque na época nem podcast existia, mas ok. Com certeza. Né? Então, assim, mas saber que tu pode ser o que tu quiser é uma questão de liberdade. É uma questão de tu te libertar das tuas próprias crenças. Né? Exatamente. E eu também vejo uma outra vertente que estimula muito a criatividade, que é a tal da necessidade. Então, assim, quando a gente tá muito necessitando de alguma coisa, seja financeira, seja emocional, seja de mudança de vida, aquilo impulsiona a criatividade. Eu acho que impulsiona a criatividade se tu tá preparado para isso, porque essa necessidade ela pode ter dois viés. Ela pode te paralisar, justamente do tipo, meu Deus, eu preciso daquilo e eu não tenho e eu não vou saber, e aí entra a parte da autoestima. Ou ela pode ser o impulsionador para tu fazer, cara, eu tenho que fazer de qualquer forma. E normalmente... Tem uma máxima que diz, né, que a necessidade é a mãe da invenção. Exatamente, né? É um clichê, mas... até falando da criatividade como ferramenta, né, que nem para nós, que a gente usa como ferramenta de trabalho, uma coisa que a gente ouve muito é assim, de onde vem a inspiração? E a criatividade não tem nada a ver com inspiração, né? Porque a inspiração, ela não vem, hoje estou inspirado e vou fazer. Eu começo a trabalhar e aí a inspiração vem porque eu estou me movimentando. Então, eu acho que se for pensar como estimular ativamente a criatividade quando tu não sabe por onde começar, bota a mão na massa. Vai pesquisar, vai procurar assuntos que intercalam com o que tu tá falando, porque outra coisa que a gente não consegue ser criativo de coisas que a gente não tem conhecimento nenhum. Sim. Então, tem a parte da autoestima... Tem que ter alguma bagagem, né? Tu tem que ter bagagem, ou que nem pra nós que fazemos conteúdo, ou do ponto, do contexto do que a gente quer falar, ou do produto que a gente tá falando, mas a criatividade, ela precisa de embasamento. Ela precisa de recurso, né? Ela precisa de recurso. E esse recurso tu encontra com o trabalho. Então, e o trabalho é pesquisa no Google, ir atrás de pessoas que fazem coisas que tu gosta. Então, viver algumas coisas, né? Tipo, também é vivenciar coisas, né? Isso, porque... Te colocar em novas experiências. Mas daí também eu vou trazer o outro lado dessa história também, e aí puxando um pouco para Laura nos ajudar a falar sobre isso, que é, ao mesmo tempo que a gente precisa ter muito repertório e buscar essas referências e buscar essas inspirações pra gente ter essa bagagem de criar novas coisas, aí vem um outro ponto também que às vezes acaba com a nossa criatividade, que é a comparação, né? Sim. Com certeza. Sim. E eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do criativo. Porque, na verdade, a criatividade, ela é interna, né? Ela é produto interno. Sim. A comparação é produto externo. Então, assim, quando eu me comparo, eu já botei uma barreira. Eu vou criar como a Cofi. Não vou. Eu não sou a Cofi. Não nasci na cabeça da Cofi. Não tem nada a ver Nem com a Cofi isso. sabe como a Cofi cria. Nem a Cofi sabe como a Cofi cria. Daí vou eu querer fazer isso. Então, assim, aí o que eu posso? Eu posso me inspirar. Eu gosto da maneira como eles se comunicam. Eu gosto, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, assim, a inspiração é uma coisa, a comparação é outra, né? Então, eu sou melhor, eu sou pior. Tu vai ver que tu vai colocando regras. E na psicologia, assim, na psicoeducação, eu sempre ensino os pacientes, uma das primeiras coisas que quando toda frase que começa com eu sou, é uma frase que vai estar distorcida da realidade. Ninguém é, né? Ninguém é. Eu estou, eu me sinto, né? Então, assim, Nossa. Eu sou criativo. Não sou. Eu estou, eu tenho momentos, eu tenho outros dias que não, né? Então, a gente tem que partir do princípio que se começa com eu sou pior que a Cofi, eu sou melhor que o Vitor, eu sou... Tá distorcido, não baseia na realidade. Sim. E a comparação sempre vai começar assim. Eu sou pior que o outro, eu sou melhor que o outro, eu sou mais criativo, eu sou menos criativo. Mas... De que momento que eu tô falando? Isso aí é quando a gente passa a buscar quem nos inspira e começa a querer se comparar. E aí realmente entra nesse E tolhe, quesito. né? Tolhe. E querendo ou não, tu
tá querendo ser outra pessoa. Tu tá querendo ser alguém que tu não é. E daí nem bem tu vai ser outra pessoa, porque a gente não tem como ser outra pessoa, e nem bem tu vai explorar o melhor de ti. Nem bem tu vai não ter as tuas fronteiras. Por isso até que eu acho que é uma metodologia que a gente faz na Coffee bastante, que eu acho que é mais prolífica nesse sentido para evitar esse tipo de situação. Quando a gente busca inspiração, raramente a inspiração vem de pessoas que estão fazendo coisas parecidas com o que a gente quer com a nossa entrega final. É muito mais a inspiração, a gente vai atrás de inspiração em outras áreas, porque não tem isso. Porque Mas vocês não sentem, às vezes, assim, tipo, o prisco da inspiração? Tipo assim, tem dias que eu sento na mesma cadeira, dentro do meu mesmo consultório, que eu atendo há muitos anos, e o atendimento é assim, ó, velocidade cruzeiro. Eu me sinto assim, meu Deus, hoje eu tô inspirada. Navegando. Assim eu me sinto, né? Hoje eu tô inspirada. Sim. Aí, daí... Mas tu provavelmente tá inspirada por um contexto que te levou nesse momento. Todo mundo tem o dia que E aí, tu sabe o que eu utilizo muito de inspiração pros dias que eu não estou inspirada? Eu mesma naquele dia. Buscar aquele sentimento. Eu busco me sentir mais ou menos daquele jeito. E eu acho que isso é muito... Se conecta com uma outra referência, que é a frase também do livro do Ato Criativo, que a gente até fez um post que deu bastante compartilhamento, inclusive, então, sinal que tocou as pessoas, que é que nem todos os projetos levam tempo, mas todos exigem uma vida inteira. Então, a coisa do criar e do usar a criatividade para qualquer coisa, né? Seja o teu trabalho fazer criações ou não, é que em tudo que tu for fazer, tu vai ter que usar as ferramentas que estão dentro de ti. Tu vai ter que usar quem tu é. Porque se tu não fizer isso, o teu projeto ele não tem alma. Ele é só uma coisa E a que gente tu tá executando. A grandíssima maioria dos trabalhos são relacionais, né? Eles chegam em outra pessoa de alguma maneira. E a outra pessoa sabe quando é de verdade, quando tem eu ali e quando não tem eu ali, né? E aí entra numa frase clássica da psicologia do Jung, que fala, né? Conheça todas as técnicas, domine as teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Isso é E isso, na verdade, serve para tudo na vida. Obviamente, na minha profissão, serve o tempo inteiro, né? Quando eu vejo uma pessoa em sofrimento, eu, sinceramente, não fico pensando que técnica eu vou usar. Eu fico pensando em como ajudar ela a sair daquele momento que tá ruim. E eu acho que isso também faz diferença nas relações. Né? Eu não tô aqui fazendo um podcast com o que eu decorei ou com um roteiro. Li. Não, eu tô aqui falando sobre criatividade como uma conversa que eu teria no boteco tranquilamente. Sim, com o intuito real de tentar Tá aqui. entregar alguma coisa para alguém que esteja precisando naquele momento. Exato, né? exatamente. Então eu acho que a criatividade também é muito de tu te libertar para estar vivendo o momento que tu tá vivendo integralmente. Porque isso faz diferença na maneira como eu permito que as minhas ideias fluam. E isso a gente falou no começo, é habilidade, porque eu treino isso. Sim. Né? E sabe que a gente sempre fala, quando a gente vai apresentar um projeto, né, de conteúdo, de campanha, a gente sempre gosta de brincar que nem tudo que está no planejamento realmente vai ser feito, mas também tem coisas que serão feitas que não estão ali. Porque quando a gente apresenta uma ideia, a gente sempre vai com um monte de referência, com um monte de estudo, mas a criatividade real, ela vai acontecer no momento presente. No momento que estão todos os elementos na mesa e que as pessoas estão seguras e confiantes para dar o seu melhor. Sim, exatamente. Só que tu tem todo um acervo, né? Faltou a criatividade no momento, tá ali. Tu já fez o planejamento, tu já sabe mais ou menos. Então, eu acho que é mais ou menos a gente conseguir treinar essa habilidade de estudar o que eu preciso com libertar a minha mente para fazer o que ela acha que deve. E isso a gente treina em pequenas coisas. Por exemplo, trocando o caminho que eu vou para minha casa todos os dias, o lugar que eu sento na mesa para comer. Cara, isso é muito importante, porque a criatividade, se a gente partir desse princípio que a criatividade, ela é tu tem que viver ela, né? Isso é em todos os passos. Em todos os passos. Porque se tu for ver como a gente é criativo no trabalho, para resolver um problema específico, para ter um resultado final. A gente tem que... A base do nosso trabalho é gerar alternativas e escolher a melhor. Na vida, a criatividade funciona da mesma forma. Então, tu tem que gerar alternativas de... eu quero ser mais criativo nos pratos que eu vou servir em casa, que eu vou comer. Pra fazer isso, tu tem que te dispor a cozinhar mal alguma coisa, experimentar uma coisa que não deu certo. Eu ia te dizer, essa da cozinha, essa da cozinha é um exemplo maravilhoso, porque a maioria de nós tende a comer o de sempre, todos os dias, ou sempre no mesmo restaurante, mais ou menos na mesma mesa, Sim. mais ou menos a mesma comida. A gente se sente confortável, né? E isso acontece porque nós temos programado no nosso cérebro uma coisa que se chama economia cognitiva.
E sem ela nós não sobreviveríamos, né? Porque eu não tenho como lembrar de tudo que eu faço o tempo todo. Então a economia cognitiva é assim, ó, segue só esse fluxo, pega essa freeway aqui e vai. Eu sou absurdamente econômico. Porque todo restaurante que eu vou é no mesmo lugar, peço a mesma coisa. Exato, então Cara, tu nem mas eu não sabe que sabia outros dessa restaurantes... Essa explicação é muito boa. Então, a gente vai. A nossa tendência vai ser sempre fazer as mesmas coisas por economia cognitiva. O que o nosso cérebro entende? Cara, essa pessoa sabe fazer isso. Só mantém. Isso vai salvar a sobrevivência dela. Porque a gente tem que lembrar sempre que o nosso cérebro ele só quer que a gente sobreviva. É o único objetivo e dele. isso faz esse. muito sentido. Por que tem tantas pessoas que são resistentes à inovação? Que a gente tem até livros e coisas que falam, né? Que é os agentes da... Como é que é a palavra? Que impedem a inovação. Ah, sim, é do livro do Pedro, eu acho, alguma coisa. Putz, Tudo bem. Mas anticorpos da os inovação. anticorpos, essa é a palavra. Os anticorpos da inovação. Aquelas pessoas que quando a gente propõe uma ideia nova, uma disrupção, aquela pessoa ela fica em pânico. Ela coloca 1000 problemas, ela realmente ela quer ficar no lugar onde ela tá. Isso é o que diferencia, na verdade, desculpa te interromper, mas assim, falando fisiologicamente no cérebro, o que diferencia as pessoas mais criativas das menos, de repente, seja esse limiar. Por quê? Porque o anticorpo da inovação, ativa o sistema dele de isso é um perigo muito fácil. Exatamente. Tem Aí a pessoa... gente, não, eu sou mais casca grossa, eu não acho que seja tão perigoso assim, eu vou tentando. E quando vê, eu sou criativo. Tu sabe que esse anticorpo da inovação é do livro Design Organizacional. E ele fala sobre essa questão dos anticorpos da inovação, e eu achei legal que ele traz uma perspectiva que não é individual. Não é, eu sou resistente à inovação. Ele não fala nesse sentido. Isso é uma reação natural que todo o organismo, no caso ele estava falando de empresa, mas todo organismo vai reagir. Se vier alguém e nos trouxer uma inovação imediatamente agora, neste momento, nós três aqui, muito provavelmente a gente vai dar uma repelida antes de absorver. Óbvio, nós aqui, estamos aqui conversando. Se alguém entrar agora e sentar aqui e começar a entrar na nossa conversa, nós vamos... Opa, peraí, isso não tá no plano, como Exatamente. assim? Até a gente entender que tudo bem, pode seguir. Então a criatividade, ela também não tem espaço se tu for na primeira reação. De tu, o pessoal não quer, então acho que é o melhor assim. Então, nesse quesito, o desconforto da criatividade é o que tu tem que encarar. Porque é na resistência que tu vai conseguir mudar. E muitas vezes, né, Vitor, isso acontece internamente. O primeiro, eu penso assim, eu podia falar isso. Não, mas eles não vão gostar dessa conversa, então eu não vou falar. Então, eu mesma já fui meu próprio anticorpo da inovação. Direta, gente. Então, assim, a gente tá sempre fazendo esse processo e isso é que nos impede. Daqui a pouco eu tinha que só tentar. Umas coisas vão ser boas, outras não, e tudo bem. E aí a gente entra em outro ponto, que é o se permitir errar. Sim. Assim, muitos dos assuntos que a gente traz acabam caindo nesse... Da autoanálise, do se permitir errado, ser mais... Isso é o problema de você chamar uma psicóloga pra conversar. Não, mas... E também e da criatividade ser justamente quem a gente é. E também eu acho que isso nos mostra, assim, muito como a gente tem que... A gente tem que se entender e a gente tem que se conhecer a importância disso, porque no fim, todos os problemas da vida acabam gente. Como a gente reage, né? Se tu for ver, quando tu fala essas coisas, eu fico lembrando daquela uma máxima budista ou chinesa, agora eu não lembro lá, que é, não interessa a tormenta que tá no lado de fora, se tu tá em paz, não existe tormenta. E isso na criatividade eu acho que é a mesma coisa. Se tu pensa que tu não é criativo, tu não vai ser. E se tu pensa que tu é, tu vai ser. Então, internamente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que estar com essa veia... Autoestima em dia, né? Com autoestima em dia. Então, mas eu acho engraçado que a gente acaba sempre indo para um cerne muito... Que se tu for ver, é das coisas mais fáceis de se mudar. Porque é o interno, na questão de eu posso controlar a mim mesmo. Eu acho que mais acessíveis. Mais acessíveis, eu tenho acesso. Né? Porque a mim mesma eu tenho acesso. Mas eu acho que a criatividade, ela também engloba questões ambientais. Eu trabalho num ambiente super tóxico, com uma pessoa que tá sempre me criticando, sempre achando ruim. Vai ser muito difícil que eu desenvolva minha criatividade ali, né? Eu tô sendo desestimulado, eu tô sendo diminuído. Muito difícil, né? É um ambiente que não... Eu agora me lembrou de um outro post, que foi um dos primeiros posts que a gente fez na Coffee, antes de pandemia, antes de trabalho remoto, antes de tudo, que dizia como que eu vou ser inovador, criativo, ágil, disruptivo, sentado na mesma cadeira, olhando para a mesma janela e conversando com as mesmas pessoas todos os dias. Sobre os mesmos assuntos, muitas vezes. Sobre os mesmos assuntos, exatamente. Então, essa coisa, eu acho que é esse equilíbrio entre a gente gerar um ambiente propício, a gente viver novas experiências, a gente saber que nem todos os dias a gente tem que seguir o mesmo ritmo, e também com esse equilíbrio interno que o Vitor falou, né? Exato. Eu acho que é justamente o equilíbrio entre o externo e o interno. É ambiente e ambiente interno.
para que eu consiga, inclusive, identificar o que me incomoda. Porque quem de nós aqui não viveu já num ambiente assim, do tipo, não, legal, tá ótimo, mas faz assim, faz essa. Nossa Senhora. Então, assim, isso é o quê? O ambiente externo moldando o interno também. Porque daí daqui a pouco eu começo a pensar assim, mas será que eu sou bom mesmo? Quer ver o que acaba com a minha criatividade, com o meu humor e com a minha saúde? É gente que tem dúvidas demais. Porque eu acho que questionamento é ótimo. O questionamento, ele gera ali um conflitinho que faz uma coisa nova vir. Né? A coisa do... Isso não tem problema nenhum. Agora, aquela pessoa que ela é extremamente insegura... Ai, mas será mesmo que isso vai ser bom? Ai, será que é uma insegurança? Isso, meu Deus, isso pra mim é a coisa do... É que nem tu matar uma planta. Sim, e normalmente, na verdade, são questões que não têm resposta, né? Exato. Porque quando a gente tá falando de criatividade, sei lá, eu te convido, Luísa, vamos numa festa comigo hoje. Mas será que vai estar bom? Não sei, minha filha, a festa é hoje de noite, eu não fui ainda, porra. É esse tipo de dúvida, não é o assim, tô com dúvida dessa cor, vamos experimentar outra? Perfeito, tem um objetivo ali de troca. Mas será que vão gostar? Tipo post, né? Será que vão gostar? Cara, eu não sei, tu só vai saber se postar. Mas e outra, meia dúzia vai gostar, meia dúzia não vai gostar. Isso é sempre assim. Exatamente. Se a gente for ver o resultado da criatividade, ele é como se fosse os mitos, né? A gente tem que acreditar para ele ser real. Se começa a questionar todos os pontos, tu começa a questionar a tua própria construção de raciocínio, porque é muito mais um feeling que a gente bota no trabalho do que necessariamente uma coisa técnica. E a gente não tem como controlar todas as variáveis possíveis de qualquer trabalho, ou até na nossa vida, né? Vamos voltar pra comida, que eu acho que é uma coisa super simples. Eu vou hoje fazer um prato novo de ratatouille, não sei do quê. Mas será que vão gostar? Não sei. Mas será que vai ficar bom? Também não sei. Mas será que tu vai querer fazer de novo? Não sei. Pra tudo isso eu preciso testar. Agora, se já te dizer assim, mas ratatouille... Ratatouille é ruim. Não. Só eu te pergunto, tu acha mesmo? Só de tipo... Por que tu não gosta? Agora o Vitor não vai gostar, então eu não vou fazer porque ele não vai comer. Exatamente. Daí eu já não vou fazer nada. A dúvida, ela mata com qualquer resquício de inovação e de criatividade, porque tu começa a te correr de perguntas internas. Uma pergunta externa reverbera em 10 internas. Não, e aí também entra naquela coisa que às vezes essa pessoa que tá gerando todas essas dúvidas, ela quer que tu implante dentro do coração dela uma paz e uma segurança que tem que vir dela. Exato. Não, e a paz e a segurança não vai vir da variável. Não vai vir se vão gostar ou não da minha comida. Ela vai vir do eles gostam de mim. E se eu botar uma comida na mesa que não é tão boa assim, eles sabem da minha capacidade, eles me conhecem e entendem que eu fiz isso com todo o afeto e amor do mundo, ponto final. E qualquer coisa tipo, pede eu não vou ser X. execrada da sociedade ou da minha família por servir uma comida ruim. Eu não vou ser execrada por um post ruim, eu não vou ser execrada por um trabalho que não fique tão bom assim, né? Então, assim, a segurança é do eu sou daí. Aquilo que eu falei, né? Do eu sou. E é do primeiro... Vamos colocar isso no mundo, vamos fazer, vamos entregar o melhor possível. Claro, não é... vamos fazer a la louca, só com o que eu tenho no meu coração e deu. Vamos viver não, claro que tudo que tu vai entregar, que tem ali uma entrega, digamos, comercial, criativa, tu precisa ter estudo, tu precisa ter links, tu precisa ter uma lógica para fazer essa entrega. Mas a alma, justamente, desse negócio é o que a gente não tem certeza. E a criatividade aqui eu acho que ela é o início e ela é o fim. Mas o meio é muito trabalho, o meio é saber demais, o meio é entender, né? Então, tu conta com a criatividade pra, onde é que eu vou buscar esses recursos? E aí, lá no fim, como é que eu vou dar meu toque de Midas aqui? E outra coisa... Mas no meio, tu ralou demais. E eu acho também que uma coisa que, quando a gente fala de criatividade, é um tema muito amplo, né? Daí parece, somos criativos, não somos... Os criativões aqui. Mas a criatividade, ela também é nichada, né? Tu não é criativo em todas as áreas da tua vida. Tu é criativo em certos pontos e tu só consegue ser criativo em um contexto específico. Ótimo. A criatividade, ela não é generalizada, né? A criatividade, ela... E nem linear, né, Vitor? Ela não é o tempo todo a mesma. E tu falou, né? Tu, um criativão, aí trabalha com criatividade e senta na mesma mesa. Cara, a Luísa, ai da gente dizer pra ela que vai fazer um cardápio e mudar. Ela quase surta. E realmente, se tu for ver o que tu falou, até acho que é uma coisa mais técnica de o cérebro descansando, né? E é um pouco disso mesmo, da gente... Eu sou muito pragmático. Vou no cinema, eu pego a mesma cadeira. No restaurante, eu gosto de ir na mesma mesa e fico perturbado
perturbado se eu vou no mesmo restaurante e não tem aquele lugar. Mas Não agora como tu daí, falou... perco a e- fome. Às vezes eu troco de lugar. Isso agora eu tô até fazendo uma terapia aqui, mas isso é uma piada interna conhecida de todas as pessoas que convivem comigo, que eu fico muito braba se muda um O cardápio. É verdade isso, gente. Porque eu fico naquela... Mas eu acho que é por isso. A ponto de fazer fiasco. A nossa rotina, ela é tão invariável. Tem dia que tá no estúdio, tem dia que não tá, tem dia que é home office, tem dia que é no escritório. As reuniões mudam a todo momento. São tantas invariáveis que parece que a coisa mais simples ela tem que ser Aquilo. certa e segura, porque todo o resto tá sempre flutuante. Sim. É. Tu quer um caminho tranquilo Eu também. quero e que, um de repente, momento seja de comida. de paz. Então eu acho que isso é importantíssimo a gente saber quando a gente fala de criatividade, a gente tá falando a criatividade como solução para algo. Então, que nem o pensar fora da caixa, o que é a caixa? O caixa é o contexto. E eu Então, tenho que tu tem conhecer a saber, caixa. Tu tem que saber o contexto que tu tá querendo ser criativo, porque senão fica uma coisa... Daí eu acho que sai da criatividade e entra na loucura, assim. Daí Meu tu- Deus, Que a é- disrupção. É, Que o é caos. também um outro conceito que eu acho que é do Charles Watson também, eu não sei de quem que é, mas que é que a criatividade, ela precisa de limites, né? A gente precisa Isso. ter réguas ali que nos coloquem o que eu tenho que solucionar, né? Que é, digamos, no nosso caso, é o briefing, né? Isso. É a demanda do cliente. Tipo, eu não posso chegar num cliente de calçado querendo oferecer soluções de comida, porque porque eu vou Não. ser muito criativa, porque não sei o quê. Mas não vai funcionar. É. Né? Tem que ter ali, bom, vamos ser criativos dentro desse objetivo, dentro dessas premissas, dessa demanda. Eu acho que isso é muito importante, especialmente para quem quer usar a criatividade como ferramenta e não como um lifestyle do tipo, pô, falar piada não é ser criativo necessariamente, sabe? Sim, sim. Se a piada for muito boa. Daí foi criativo dentro desse nicho, mas a pessoa não é criativa por ser bem-humorada, que eu acho que muitas vezes a gente vê uma... Extrovertido, né? O extrovertido. Espontâneo com... Isso, são coisas diferentes. Quando a gente traz assim, a criatividade como uma habilidade para a vida, é a criatividade como ferramenta para solução, para tipo, Em busca de, né? Em Isso. busca de alguma coisa, em busca daquele objetivo. quando eu e a Luísa, que a gente na Coffee, a gente trabalha com criatividade, é muito óbvia a aplicação. Na vida, a gente quer ser criativo muitas vezes. Eu quero ser criativo quando eu quero, sei lá, buscar corridas que eu gosto, mas não necessariamente corrida em asfalto, quero ir em trilha. Então, tu tem que ser criativo para buscar a forma, onde é que eu vou treinar nisso morando em Porto Alegre, sabe? Então, a criatividade na comida, e até em todos como- os pontos tu pode ser criativo, mas tem que ter um intuito, tem que ter uma intenção e tem que ter o contexto em que tu quer usar essa criatividade. Eu fico muito com a ideia a mesma coisa da zona de conforto. Né? Ah. Eu acho que o que acontece? Se eu tenho uma zona de conforto muito restrita, eu só fico confortável comendo tal comida, trabalhando em tal lugar, sentando em tal lugar, eu vou estar restrita. Sim. Né? Agora, se eu não tenho zona de conforto, assim, eu não sei onde é, eu também não tenho referência. Eu tenho que ampliar. Então, assim como a zona de conforto, a criatividade eu tenho que ampliar. Eu tenho que conseguir olhar um espectro maior de coisas ao meu redor, né, ao mesmo tempo, e me sentir confortável com isso. É isso. Eu acho que uma coisa até que a gente conversa sobre essa coisa da ampliação da zona de conforto, né? A gente tem na nossa rotina de trabalho diárias de campanha, que é um momento onde a gente vai lá executar as ideias. E que é um momento que a gente está ali como cliente, tá com as nossas próprias expectativas. Normalmente tem uma modelo, uma influencer ou alguém que a gente tem que interagir. E várias vezes a gente conversa sobre isso, né, Vitor? Ai, esse dia nos causa, às vezes, uma ansiedade tão grande. Só que, assim, a gente tem que fazer com que tenha uma zona de conforto nesse dia também. Então, é onde a gente começa a fazer piada no dia, onde a gente começa a brincar muito, deixar muito leve, dizer que todo erro vai ser usado. Porque aquilo vai nos despressurizando. Exatamente, porque- Vai fazendo com que a gente fique confortável no nosso desconforto. Vocês entenderam a loucura deles, né, clientes? Tá tudo explicado agora. Mas isso, Agora tudo faz sentido. E isso tem muito, porque realmente, assim, se for ver especificamente com a Coffee, a gente tá há 5 anos fazendo isso e nossa rotina é estar em estúdio, fazendo, produzindo, e não tem um trabalho que no dia anterior eu não fique nervoso, que a Luísa não fique ansiosa. A gente realmente tem essa questão e aí a gente vai... Mas uma vez eu vi uma entrevista com a Madonna, e daí o repórter perguntou assim, hoje tu vai cantar aqui para mais de 100 mil pessoas, isso ainda move a tua emoção? Ela disse, o dia que eu não tiver frio na barriga, eu não faço mais isso. Então, e isso é a alma do negócio. Exato. Né? O dia que eu não ficar nervosa por uma produção minha, eu não faço mais isso. Tem até o próprio Charles Watson lá, ele fala outra coisa que eu acho muito legal, que é que
tu achar onde tu se sente desconfortável é uma baita de uma bússola para tu saber onde tu pode ser criativo para melhorar. Porque ele diz aqui, desconforto em se sentir aquém do que quer fazer é o que aponta a oportunidade enorme de se criar em cima disso. E é verdade, porque onde a gente tá nervoso é porque a gente quer entregar, a gente quer ser bom. A gente quer suprir a expectativa, a gente não quer só entregar o que foi planejado, a gente quer que a pessoa, o cliente, no nosso caso, veja o conteúdo e diga, isso aqui tá muito legal. E isso aí nos gera um desconforto, mas é o que nos faz toda vez querer ser... É o desconforto que move. Que move, que depois gera satisfação, né? E aí, agora, eu pensei também até na criatividade como ferramenta para criar também a tua carreira, né? Que também se conecta muito com a tua vida. A carreira que tu tem, a vida profissional que tu tem, ela tem total conexão com o estilo de vida que tu tem. E aí, quando a gente começou a Coffee... várias pessoas nos disseram, mas coragem, começar um negócio, vocês dois, sair de onde vocês estavam, que já era um negócio estruturado, que já tinha uma carteira de clientes. Mas, na verdade, foram vários pontos, né? Foi a necessidade de criar esse negócio e também foi esse desejo de criar um modelo de negócio que tivesse a ver com a vida que a gente queria viver. Que era essa vida um pouco mais livre, com menos... Não, e o estímulo do desconforto, né? Porque houve um desconforto lá atrás que estimulou, tipo, agora não dá mais, agora a gente tem que mudar. Perfeito. Só existe evolução, inovação no desconforto, porque ela é uma ruptura. Exato. Por si só, qualquer mudança é ruptura. E aí vem preceito budista, vem tudo isso, que a mudança é a constante, Exatamente. Né? Então a gente tem que aceitar isso e, no nosso caso, a gente aproveitou que é uma ruptura que tem que acontecer por inúmeros desconfortos. Vamos fazer, então, o que a gente quer. Modelar como isso. Que a gente quer. Isso, e aí aí a gente foi bastante criativo porque a gente realmente saiu tipo, qual que é o ideal que a gente está buscando. E a gente foi construindo no caminho. Porque isso é outra coisa legal. Então, a gente não tinha certeza, a gente não tinha nem uma ideia do que a gente queria na prática, mas a gente tinha muitos indicativos de contexto para a gente aplicar. Tá, dentro disso aqui, a gente não quer tal coisa. E esses não quereres foram criando soluções pro que a gente queria. E volta para aquilo que a gente falou, que a criatividade aceita erro, né? Inclusive, precisa do erro. Porque vocês, daqui a pouco, eu tenho certeza, estava lá, conheço, mas assim, não começaram como estão hoje. Não. Né? Não. Começaram a trancos e barrancos, e vamos fazendo aqui, né? E o negócio vai caminhando e vai se melhorando e vai se aprimorando. Então, assim, um problema que eu tinha há 5 anos atrás, eu não tenho mais hoje. E aí, hoje, eu já tenho outro contexto para criar. E aí também eu acho que é muito interessante, vou até contar um pouquinho do nosso início para contextualizar isso que eu vou falar, que é de usar a criatividade para também te tirar desse lugar de... Porque às vezes as pessoas elas estão vivendo momentos muito difíceis e elas não conseguem pensar coisas para ir além. Então, o nosso início da Coffee, a gente tinha saído de um outro negócio, a gente saiu assinando uma cláusula de não competição, em que a gente tinha que ficar em torno de 2 anos, em que a gente não poderia prospectar clientes que a gente já tinha trabalhado, e a gente também não podia usar o nosso portfólio, porque era desse outro lugar. Então, assim, a gente se viu tendo que começar um negócio sem poder usar o nosso networking, né? Sem poder bater na porta das pessoas que nos conheciam. E sem poder mostrar o trabalho que vocês tinham feito. Mostrar o trabalho que a gente tinha feito nos últimos 10 anos. E aí, o que a gente tinha? Só nós mesmos. A cara e a coragem. Os nossos preceitos, os nossos conceitos. E aí, a gente pensou, bom, vamos abrir ali o Instagram e começar a gerar uma conversa. Só que olha como isso foi um problema, mas foi o que gerou a oportunidade da gente também já... Se a gente prospecta clientes com o que a gente já fez, a gente está mostrando o que a gente já fez. A gente... Como não tinha isso, a gente teve que fazer coisas novas. Coisas novas a gente já fez dentro 100% dos nossos preceitos que a gente estava tendo com as... Se recriaram total. Se recriou. E aí é que tá. Só que isso a gente está contando aqui de uma maneira resumida, legal e sem dor. E sem dor. Só que não foi, o processo não foi assim, né? O processo veio... Um monte de desconfortos e problemas foi nos levando para essas soluções. Exatamente, né? imagina. E a maioria de nós, quando quer mudar ou quando quer usar a criatividade, está vivendo o problema. Então, o legal aqui é assim, ó, te despe da dor e pensa no para onde é que pode ir, né? É exatamente isso, porque os problemas todos a gente não vai, tipo, as dúvidas, se os clientes, se a gente ia ter cliente, se ia dar certo a nossa nova metodologia, se a gente estava correto ou não, todas essas dúvidas, esses desconfortos, a gente teve que superar
para chegar no ponto de virada, porque não foi assim, de cara já começou a funcionar. A gente teve um período até que a gente começasse a ter resultado externo para validar nossa criatividade no nosso negócio novo. Então, tipo... E aí volta pra autoestima, né? Haja autoestima pra que tu supere, né, esse momento, que é aquele negócio da curva de resultado, né? Que as pessoas param, a maioria das pessoas param ali quando ela tava na ponta Quase de começar chegando. a dar certo. Que daí Sim, também... porque tu tá exausto, né? Exato, tu tá exausto. E quando tu tá ali no dia a dia, tu não sabe que no outro dia vai dar certo ou não. E é do outro dia que daqui a pouco vem um cliente, te liga e muda a tua percepção, ou deu o resultado, enfim. E aí é o importante também de tu ter um ambiente que te ajude nessa parte, porque que nem nós, como a Luísa disse, a nossa família toda já tem esse contexto de apoio à criatividade, de ver isso, de ver a testagem, ver o erro. E tinha literalmente essa rede de apoio, né? Exato. Tanto da Laura quanto da nossa outra irmã, Júlia, que algum dia vai ser convidada para esse podcast. Tem bastante o que Tem falar. muito a falar. Dos amigos, dos namorados, de todo. Então, assim, essa construção, essa rede emocional que te impulsiona também a suportar. E é a rede de conforto, né? Porque o que a gente estava falando antes, que a criatividade precisa de lugar seguro. Isso. E É lugar isso que eu queria seguro é chegar. isso. A gente só conseguiu, a Cofi só conseguiu vencer sem perdurar, porque nós tínhamos essa base e nós tínhamos, inclusive, um ou outro, porque às vezes a Luísa chegava, não tava... Chorando. Eu não queria te expor assim, mas chorando. Devastada. Devastada, dizendo que, meu Deus. Eu não sou criativa. Isso. Às vezes eu tava mais abalado, não lembro. Chorando, acho difícil, né? Não lembro de ter chorado pra isso, mas pode ser que também. Então, Chorava em casa, como diria o Escondido, Augusto, chorava no banho. Chorava no banho. o ter esses suportes, ter essas pessoas que te ajudem num caminho criativo é muito importante, porque a criatividade ela cobra um preço e às vezes ela te joga no chão, ela te diz, especialmente quem vive de criatividade, tem dias que tu não está criativo e tu não pode te sentir... Eu acho que a inovação cobra esse preço, Vitor, mais Isso. que a criatividade. Eu acho que sim. Ser inovador é difícil, né? Tu fazer diferente. Tu não tem tanta referência, Tu não tem tanto referência, exemplo. tu não tem garantias, né? O que a gente falou antes, assim, tipo, será que vai dar certo? Não sei. E é difícil lidar com esse não sei. Se a gente for falar de inovação, aí tem uma outra coisa, que a inovação, quanto mais sucesso tu tem, mais difícil é inovar, né? Porque também a inovação exige que tu abra mão do que tu já fez, de coisas... Tu já construiu. Do que tu já construiu. E realmente, daí se tu vai para esse caminho, é importantíssimo tu ter essa capacidade de, não, beleza, eu posso falhar de novo, né? Exatamente. E até daí entra nas coisas de ego, né? A gente não quer falhar de novo. Exato. Não grande, Tu não quer pelo menos. crescer, né? A gente quer que a vida seja uma eterna escadinha E não que a é, gente né? tá só subindo. E assim como todas as nossas habilidades, incluindo a criatividade, não é linear, né? Às vezes tá mais, às vezes tá menos, às vezes eu subo, às vezes eu desço. E às vezes tu também tem que te permitir estar em outras posições, né? Por exemplo, um grande executivo que tá lá como diretor de um lugar, ele tá sofrendo naquilo ali, ele quer fazer outras coisas. Mas para viver outras coisas, daqui a pouco ele vai ter que abrir mão dessa cadeira. De um monte de coisa. Dessa cadeira, desse poder, ele vai ter que experimentar outras coisas e aí se despir desse ego e de tudo mais para daí... E das certezas que uma estabilidade te dá, né? Então, eu acho que isso tudo envolve também a segurança. Também o quanto eu suporto não me sentir seguro. Porque eu não vou ser criativo se eu quiser ficar seguro sempre. Não, isso não existe. Nem inovador, nem criativo, nem nada. Sim, a gente aqui, estamos aqui falando há 40 minutos já de criatividade e acaba toda vez a gente volta para Pro emocional. Pro emocional. O emocional, Exato. Desculpa, pessoal, eu faço isso. Mas eu acho que a gente... Mas eu acho que é daí mesmo, o cerne tá aí. Tá aí, tá. Isso aí sempre vai estar. E por isso que é importante, né, o outro clichê atual, que é estar com a terapia em dia, né? E além da terapia em dia, o conversar realmente. Conversar com teus colegas de trabalho, com teus sócios, com os teus amigos, com os teus pares. Porque eu acho que também no momento que a gente conversa, a gente despressuriza um pouco essas como dúvidas. muitas habilidades, na verdade, a maioria delas, a criatividade também são bolhas. Então, se eu consigo conversar com outras pessoas, se eu consigo falar sobre isso em roda de papo com o meu amigo, com a minha mãe, eu também consigo ampliar o meu conhecimento sobre aquilo e, de repente, mudar um pouquinho como eu penso sobre mim mesma, sobre minha criatividade, sobre minha carreira, e aí sobre tudo que... Eu acho que o cardápio. Se a gente for fazer simplificar o assunto todo, a gente tem que combater a rigidez mental.
Eu acho que esse é tanto para criatividade quanto para viver na sociedade atual, que ela tem tantas mudanças, tem a forma como a gente se relaciona com tudo, com a tecnologia, com as pessoas, ela tá mudando, ela vai se adaptando. Se tu é uma pessoa que tem uma rigidez mental, a tua vida é mais difícil. E na a gente precisa de criatividade... flexibilidade. Flexibilidade, exatamente isso. E eu acho que se fosse para... quero ser mais criativo, o que eu trabalharia individualmente seria... Quero ser mais flexível mentalmente. Quero me permitir ouvir outras opiniões, quero ter mais diversidade de gente perto de mim, de opiniões divergentes, porque isso instiga a nossa criatividade e nos faz ter capacidade de gerar soluções melhores, mais amplas. Porque eu sinto que o mundo atual, assim, na nossa bolha, assim, ele é cada vez mais fechado, cada vez mais rígido, cada vez mais as pessoas têm certeza das coisas, elas sabem que é certo, sabem que é errado, sabem que tem que cancelar uma pessoa, que tem que valorizar. Isso, a cartilha tá escrita já, né? Exato. E as trends estão feitas e o que engaja tá certo. Aí vem as tendências, a gente vai entrar ainda em tendência de moda, é isso que tu tem que comprar agora, é isso que tá funcionando, e eu acho que isso nos tira a criatividade. Então, até tem aquela questão que o mundo tá cada vez mais preto e branco e menos colorido, né? Tem um estudo que diz, e eu acho que mentalmente a gente também tá, e a gente tem que combater isso, a gente tem que ter uma mentalidade mais colorida e menos preto e branco, porque o mundo não é preto e branco, as pessoas não são, e os valores que a gente quer criar, que a gente quer construir, tanto para solução profissional quanto pessoal, ela tá na flexibilidade mental e a gente ser capaz de absorver outras visões, absorver outros mundos, absorver outras realidades, porque o mundo é muito diverso, inclusive em realidades, e a gente tem que permear em todas elas se a gente quiser ser criativo. Falou Olha, tudo, né? falou tudo, Acho meu que Deus. podemos encerrar com esta grande lição do nosso Maravilhoso. filósofo contemporâneo, Vitor. Tá ótimo. Eu não vou mais ir no próximo. Perfeito, gente. Nossa, fiquei inspirada. Mas não mudem meu cardápio, por favor. Muito obrigado, pessoal, pela companhia até aqui. Eu vou também seguir indo nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes, e a minha cadeira do cinema está reservada. Sempre a mesma. Então, voltem aqui, não lutem contra e voltem no Coffee Conversa no próximo episódio. Exato. É uma zona de conforto. Pelo menos a Laura acertou o nome do podcast. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo, até o próximo. E quem ainda não segue, por favor, Coffee no Instagram. Vamos lá, tem muito conteúdo bom. Também podem seguir a Laura, né? Que a gente também vai deixar no descritivo. Acham, né? Exato, a No Laura descritivo do já episódio. faz parte da Coffee. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela parceria e pela companhia. E até a próxima. Valeu. Beijos. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.